Bíblias. É um texto bem curto em 1 Timóteo, carta de Paulo a Timóteo, capítulo 2, versículo 5. Nós hoje vamos meditar no terceiro sola, dos 5 solas da Reforma Protestante, e que é solos Christus, somente Cristo. Nós estamos comemorando essas semanas, as mais de 500 anos em que Lutero propôs na Catedral de Wittenberg as 95 teses, para os quais ele solicitava que as pessoas modificassem sua postura. De lá veio então muitos outros pensadores que concordavam com ele, dizendo que a igreja medieval, eu prefiro falar igreja medieval, não igreja católica, porque não havia uma igreja só. A igreja medieval inferiram na obra de Cristo, inferiram várias coisas que não estavam na Bíblia e que não fazem parte do Evangelho, e numa delas, ela se referia ao próprio Senhor Jesus. Colocavam ao lado de Jesus várias outras coisas que não estavam na palavra, e por isso a necessidade de se reforçar a ideia de que a nossa fé, a nossa salvação, a nossa relação com Deus depende somente de Jesus. Por isso que é solos Cristo, somente Cristo. 1 Timóteo, capítulo 2, versículo 5, nos diz assim: porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. Há um só Deus e um só mediador. E esse mediador é Jesus, nenhuma outra coisa a mais. O Senhor abençoe essa palavra em nosso coração, amém? Os reformadores, ao salientar somente Cristo, eles estavam salientando o papel de Jesus como sumo sacerdote, que intercede por nós e por toda a humanidade. Em Hebreus, no capítulo 4, versículo 14, nós encontramos que, visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. Então, havia uma clara visão de que o nosso sumo sacerdote é Jesus e ninguém mais. Por quê? Porque havia uma porção de outras coisas sendo colocadas. Uma porção de outras coisas. Primeiro, santos. Haviam muitos santos. E então eu peço o meu santo padroeiro, seja Santo Antônio, seja São José, seja Santa Joana, um monte de santos. Essa tradição de santos é uma herança do paganismo. É uma herança do paganismo. Não é apenas com relação ao fato de que uma pessoa que, por mais santificado que tenha tido sua vida, São Francisco de Assis. São Francisco de Assis é um homem que viveu e que realmente teve uma vida santificada. Mas ele não é meu intercessor, ele não intercede por nós, ele não tem nenhum poder sobre a minha vida. Por que alguém iria idolatrar um santo? Na verdade, isso era uma tradição que já existia antes mesmo do cristianismo, que cada templo tinha os seus deuses. Esses deuses protegiam a cidade ou protegiam a região. Se vocês lerem o Velho Testamento, vocês vão perceber claramente que a luta entre os povos era considerada entre a luta dos seus deuses, e que um deus era mais forte do que o outro quando um vencia o outro. Essa é que era a verdade. Então, a ideia é que o Deus dos amorreus lutava contra o Deus dos hebreus, que lutava contra o Deus, era uma luta entre deuses, uma visão totalmente pagã, já que na visão cristã, visão bíblica, que só existe um único Deus, não tem luta entre deuses, não existe isso. Mas as cidades tinham. Então, a ideia do santo padroeiro, alguém que, por mais santo ou devoto que fosse a Deus, representasse a proteção de uma cidade, é pura herança pagã. Pura herança pagã. E as pessoas tinham assim: não, mas eu sou o santo tal, santo tal, santo tal, e ele intercede, então eu vou pedir para que ele interceda por mim, para que ele interceda pela minha casa. Eu tinha intercessores que seriam subalternos, seriam, entre aspas, semideuses.
santos padroeiros, uma ideia completamente pagã, que não tem nenhuma base bíblica. Jesus é suficiente e único, ele não precisa de ninguém que o represente. Aí, como se não, então, já que santo não é suficiente, porque é o santo padroeiro, vamos inventar que a mãe dele é a intercessora. Então, assim, pede para a mãe que o filho atende. Ora, Maria é uma pessoa muito importante na palavra de Deus, é a mãe, foi escolhida como mãe do Salvador, mas em momento algum ela intercede por ninguém. Não há nenhum milagre na Bíblia atribuído a Maria. Ela não tem nenhum poder de santificação sobre ninguém, mas como ela era parente, mãe de Jesus, aí isso sim, ela é a mãe de Deus, ela é a mãe do homem Jesus, ela não é a mãe de Deus. Deus não tem mãe, nem pai, porque Deus é único, então ele não tem mãe nem pai, ela é a mãe do homem Jesus. E aí disse, não, mas ela é intercessora, pede para ela que ela virou uma intermediária, uma atravessadora, pede para ela, mas a Bíblia diz, não, nós temos acesso direto a Deus, eu não preciso de intermediários, somente Cristo é suficiente. Nesse sentido, o cristianismo gira em torno de Jesus. Jesus é o centro de tudo no cristianismo. Ele tem um papel na salvação e na intercessão. Quero chamar a atenção sobre esses dois aspectos. Quando diz que Jesus é o sumo sacerdote, ele tem dois papéis: o de intercessão, é o intercessor, e também de oferecer o sacrifício. Era o papel do sumo sacerdote, oferecer o sacrifício pelo povo. Só que no caso de Jesus, ele mesmo era o próprio sacrifício, por isso que ele é chamado o Cordeiro de Deus, Agnus Dei, o Cordeiro de Deus. Ele mesmo foi o próprio sacrifício, feito uma vez só, por toda a humanidade. Quando nós dizemos que Jesus é o centro do cristianismo, existe uma expressão bastante corrente hoje, eu já ouvi várias vezes, e eu acho que essa expressão tem que ser olhada com cuidado. Ela diz assim: o cristianismo não é uma religião, o cristianismo é uma pessoa. Talvez você já tenha ouvido falar essa expressão, é bem comum hoje. O cristianismo não é uma religião, o cristianismo é uma pessoa. Essa frase é perigosa, porque ela é mal interpretada. É claro que o cristianismo é uma religião. Se não fosse isso, ele seria o quê? O que essa frase está dizendo é que esta religião é centrada na pessoa de Jesus. E que essa expressão significa que o verdadeiro cristianismo é uma experiência com Jesus, como pessoa, como indivíduo, uma experiência pessoal com Jesus. Senão ele seria meramente uma prática religiosa filosófica. Qual é a religião? Eu quero uma religião em que eu possa ir em tal lugar, fazer. O que eu tenho que fazer? Você tem que usar um colar, você tem que usar uma roupa, você tem que fazer um tipo de oferenda, você tem que fazer isso, você cria um rito e você diz: aquela é a minha religião, onde eu sigo os ritos e, portanto, aquela é a minha religião. Ou então, a minha religião se baseia nesses e nesses pressupostos filosóficos, teológicos, e essa é a minha religião. Sobre esse aspecto, o cristianismo é muito mais do que isso. É lógico que o cristianismo tem o aspecto teológico, filosófico, tem os seus ritos, mas nada substitui a pessoa de Jesus. Por isso é somente Cristo. Foi Ele que morreu pelos meus pecados. Foi Ele que me trouxe salvação. Pelo seu sangue derramado, eu tenho o poder de redenção. Então é Ele que fez as coisas, não fui eu. A minha parte é crer naquilo que Ele fez. Esse é o cristianismo. Existe uma história que eu li entre missionários. Eu gosto muito de ler histórias de missionários, que eles contam coisas bem curiosas, né? Eles tinham ido numa tribo indígena lá dos Estados Unidos. Isso foi acontecendo no século XIX. E eles foram numa tribo indígena, e os missionários reuniram a tribo, né, a aldeia, e anunciaram Jesus, diziam assim: olha, Jesus é Deus, porque Jesus salvou, porque Jesus é isso. Assim, vocês não gostariam de aceitar Jesus? A tribo toda disse: claro, aceitamos, a tribo inteira. Ele achou aquilo, mas isso não é normal. Normalmente as pessoas reagem, alguns aceitam, alguns não aceitam, alguns criticam, alguns não dão a mínima. A tribo inteira disse que aceitava Jesus. Que história é essa? Será que vocês compreenderam bem? Se compreendemos. Nós já temos 17 deuses, ele vai ser o nosso 18º. Então vocês não compreenderam nada. Jesus é único, ele não é um
Deus. Ele é o Deus, ele não é um caminho, ele é o caminho. Você não pode colocar Jesus ao lado dos outros. Você não, mas tudo bem, ele é nosso Deus, junto com os outros 17. De que significa isso? Nada. Esse não é o cristianismo. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Onde você não entendeu o ninguém? Ninguém é ninguém. Não existe outro caminho. Ele é o caminho. E a gente insiste, a nossa tendência é colocar outras coisas juntos. Jesus e outras coisas. Existe um livro, aliás eu recomendo para quem quiser ler, quem tiver curiosidade, chamado Jesus entre outros deuses. É um livro um pouco antigo, está na internet, eu consultei ontem, acho que dá para baixar o PDF na internet. Ravi Zacarias, o nome do autor. Esse livro ele faz uma comparação de Jesus com as outras religiões, com os outros deuses. Você pode ver lá a comparação. Ele mostra a singularidade de Jesus. Jesus é único. Ele não se compara a Buda, a Maomé, aos deuses indianos, nada. Assim, vai lá e olha, compara. Jesus é único. Somente Jesus. Ele é o caminho. E não sou eu que estou dizendo isso. Ele mesmo disse: eu sou o caminho. Eu sou a verdade. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Então por que nós insistimos em colocar outras pessoas, ou outras coisas, ou outras explicações que se juntam a Jesus, como se fossem, eu preciso disso e disso, mais alguma coisa. Eu costumo dizer que Jesus não é uma sopa de pedra. Vocês já ouviram essa brincadeira, essa fábula da sopa de pedra? Então eu vou contar para vocês o que é uma sopa de pedra. Havia uma senhora que vivia numa floresta e ela era considerada muito sovina, muito esganada, né? Não ajudava ninguém. E um espertalhão ficou sabendo disso e foi visitá-la. E ele disse para ela, ele queria comer, estava com fome e ela não ia dar comida para ele. E ele disse para ela que ele conseguiria fazer uma sopa de pedra. Ela ficou interessadíssima numa sopa de pedra, porque pedra não custa nada. É só você pegar uma pedra e preparar. Eu disse: eu consigo fazer uma sopa de pedra. E é muito boa. Eu disse: tá bom, então me ensina que eu te dou uma parte dela. Tá bom. Eu disse: você pega uma panela, enche de água, pega uma pedra e põe dentro da pedra. E cozinha. É só isso, só. Mas se a senhora quiser que fique melhor ainda, corte umas cebolas e ponha lá. Corte umas cenouras. Se fizer um caldinho de carne ainda, melhor ainda. Ele foi botando um monte de coisa. No final de contas, ele tira a pedra e tem uma sopa. E tem uma sopa. Jesus não é uma sopa de pedra. Você não vai colocar um monte de coisa de lá, depois tira a pedra e fica com a sopa. Tira Jesus e fica com o resto, que é o que muita gente está tentando fazer. Criar uma igreja, ou criar uma situação onde Jesus e muitas outras coisas se juntam, e depois, se você tirar Jesus, fica o resto, fica a sopa. E eu não preciso de Jesus. Jesus não é uma sopa de pedra. Jesus é único. Ele é o principal, ele é tudo. O texto que fala sobre ele sendo sacerdote é importante porque, além de dizer que ele é o nosso Salvador, que é ele que nos dá a capacidade de ir para o céu, que comprou o nosso direito de ir para o céu, que nos tem poder de transformar a nossa vida, ele intercede por nós. Algum tempo atrás, acho que uns 2 ou 3 anos atrás, esteve aqui presente uma senhora, uma moça, uma jovem mulher chamada Cíntia. Ela esteve aqui cantando conosco. E ela tem um testemunho muito forte sobre isso. Ela era mãe de santo antes de se converter, e ela nem entendia bem qual era o papel dela nisso, porque como ela ficava possuída, ela não via o que acontecia. Ela dizendo, contando para nós, eu ficava impressionado que depois de terminado os trabalhos, eu olhava, eu tinha bebido várias garrafas de cachaça, várias garrafas de cerveja, e eu não estava bêbada. Eu não entendo o que aquilo fazia no meu organismo, não sei como é que eu não ficava doente. Eu passava a noite em transe e eu bebia diversas garrafas de cachaça, e não acontecia. No dia seguinte eu não estava bêbada. Como assim? E ela não sabia o que acontecia, até que um dia, na soberania do Senhor e na misericórdia de Deus, aconteceu uma coisa estranha. Naquela noite ela não conseguiu manifestar o Espírito. O demônio não entrava nela. Não se sabe por quê, ela não sabia explicar por quê. Mas isso permitiu que ela presenciasse algo, porque ela tinha um substituto. Não vou nem dizer o nome, eu sei o nome, mas eu acho que não tem que valorizar o inimigo, né? Existia um substituto que ficava ali ao lado, caso falhasse alguma coisa, ele substituía. Esse substituto a substituiu. Era um homem, e ele incorporou o Espírito naquela noite.
E ela disse que ela então começou a presenciar o que acontecia. Ela frequentava aquilo há muito tempo e nunca tinha visto o que acontecia. E ela agora, consciente, começou a presenciar. Chegou uma senhora, muito bem vestida, provavelmente de muitas posses. Ela trouxe várias bolsas com as oferendas, né? Tinha trazido várias oferendas. Alguém tinha encomendado aquelas oferendas porque ela queria fazer um trabalho contra alguém, uma maldade contra alguém. Então ela trouxe as oferendas, colocou à frente daquele homem e entregou um papel com o nome daquela pessoa. Aquele homem olha o papel, fecha o papel, se curva, devolve o papel e diz: esse aqui não. Há quem interceda por ele. Diz que houve aquele... A mulher ficou com raiva: se eu gastei muito dinheiro com essa oferenda, como você não pode fazer nada? Ele disse: não, com esse aqui eu não posso fazer nada. Tem quem interceda por ele. E acabou que causou-se uma confusão muito grande, a sessão acabou. Quando ela me contou isso, imediatamente me veio à mente Hebreus 7, versículo 25, que diz: portanto, pode também salvar perfeitamente os que por ele se achegam a Deus, vivendo para sempre para interceder por eles. Jesus intercede por nós. Aquela pessoa a qual ela queria fazer uma maldade era um filho de Deus. E Satanás disse: ó, isso aqui não. Eu até gostaria, mas esse aqui não. Há quem interceda por ele. Quem? O Senhor Jesus intercede por nós, é o que diz a palavra. Ele é o nosso intercessor. Sabemos que todo aquele que é nascido de Deus não vive em pecado. Antes, aquele que nasceu de Deus o guarda e o maligno não lhe toca. 1 João 5,18. Jesus é o nosso intercessor. Ele nos protege, Ele nos abençoa. Ele manda os seus anjos nos cercarem de proteção. Como diz a Bíblia, o anjo do Senhor acampa-se ao redor daquele que o teme e os livra. Salmo 34. Muito bem, então nós temos aquele que proveu a nossa salvação, aquele que intercede por nós, e Ele é único. Ele não é sopa de pedra, não há nada que você precise colocar junto para melhorar aquilo que Jesus já fez. Então por que nós insistimos em colocar coisas junto com Jesus? Ah, mas eu não adoro nenhum santo, eu não creio nada disso, eu não preciso de intercessão. Mas existem outras coisas que atrapalham o meu relacionamento com Deus. Talvez eu esteja sempre muito ocupado, eu não tenho tempo para as coisas de Deus, eu não tenho tempo para buscar a presença de Deus em oração, eu não tenho tempo para meditar na sua palavra, nem para perguntar com frequência. A gente às vezes pergunta quando está em crise, mas com frequência: Senhor, qual é a sua vontade sobre essa ou aquela situação, esse ou aquele problema da minha vida, ou sobre alguma perspectiva, algum sonho? Nós deveríamos fazer isso todos os dias. Senhor, qual é a tua vontade para mim hoje? O que eu devo fazer, né? Normalmente a gente só faz isso quando está em crise. Nunca tenho tempo, não tenho tempo para pensar nas coisas de Deus, não tenho tempo para meditar nas coisas de Deus, não tenho tempo para buscar a vontade de Deus. Então, as minhas atividades, o meu ativismo, ele se coloca como competidor da presença de Jesus em minha vida. Talvez eu tenha desenvolvido uma fé cheia de enxertos da palavra de Deus, cheia de coisas que não estão na palavra de Deus e que se juntam para me levar a ter crendices estranhas. E eu já tenho visto muita crendice estranha. Na escola dominical a gente normalmente menciona sobre isso, né? Vai estudando a palavra e é inevitável que você chegue, se a Bíblia diz isso, mas tem uma porção de gente que crê assim, que fala isso, que fala aquilo, mas a Bíblia não fala. Então você está enxertando coisas na palavra de Deus e acaba por fazer a sopa de pedra. Daqui a pouco você acredita que você pode conquistar os seus méritos sem a graça de Jesus, que você pode desenvolver a sua própria fé. E quando a Bíblia diz que Jesus é o autor da fé, é assim: eu tenho uma fé enorme. Se você a tem, foi Jesus que deu, porque a Bíblia diz que Ele é o autor da fé. Então nós vamos enxertando coisas da palavra e trazendo crendices dentro da minha fé, que acabam afastando a presença de Jesus na minha vida. Talvez eu tenha dado mais importância à opinião de outras pessoas sobre mim do que a opinião de Deus sobre mim. Essa aqui é uma coisa muito importante. Às vezes quando eu evangelizo alguma pessoa assim que é meio cético, não acredita em nada, eu falo assim: se você acredita em Deus, eu acredito em Deus, o que Ele está pensando a seu respeito? Porque se Ele é Deus e Ele te conhece, Ele pensa algo a seu respeito. Você já parou para pensar nisso? O que é que Deus pensa sobre você? Porque se você pensar um pouquinho mais, assim, às vezes eu estou dando mais importância
o que as pessoas pensam sobre mim, a sua opinião que tem sobre mim, do que a opinião de Deus sobre mim. Faz algum sentido isso? Se você nunca pensou que Deus pensa algo a seu respeito, e a Bíblia diz que Ele pensa, Ele te conhece pelo nome, amém? Ele te conhece pelo nome. Ele sabe o seu dia a dia, Ele sabe os seus caminhos, Ele conhece, Ele tem propósitos para a sua vida, Ele tem desígnios para a sua vida, Ele te conhece. Diz que não viste em cada palavra da minha boca, Salmo 139, ainda, a palavra nem me chegou à boca, você já conhece, tu me sondas e me conheces, sabes o meu levantar, o meu agir, o meu pensar, Deus sabe tudo sobre você, e você está dando mais importância para a opinião dos outros, do que a opinião daquele que te conhece totalmente. Então tem algo errado, você está colocando essa opinião dos outros à frente da opinião daquele que realmente importa. Nós temos hoje palavras muito atuais, a gente tem estudado muito isso, né? Nós precisamos ressignificar. Já ouviram isso? Ressignificar. Ou então, desconstruir. Essa palavra é bacana, né? Desconstruir. O que? Desconstruir a palavra de Deus, ressignificar a palavra de Deus. Nós vamos dar outro sentido do que o autor quis dar. Eu me lembro de que a minha professora de português uma vez contou uma história curiosa. Estava analisando um livro de um autor famoso português, né, brasileiro, né, autor da língua portuguesa, e as pessoas estavam num simpósio discutindo o que ele quis dizer com aquilo, né? E cada um tinha aquela brigaiada, até que alguém lembrou assim: não, ele está vivo, por que a gente não chama ele e pergunta o que ele quis dizer com isso? Aí chamaram o sujeito bem velhinho e tal, chegou lá, disse: nós ficamos discutindo esse texto, você falou assim: eu não falei nada disso, vocês estão inventando tudo, não foi nada disso que eu quis dizer. E ficou todo mundo com cara de tacho. É uma discussão enorme, totalmente inútil, porque o autor estava lá e disse: não foi nada disso que eu quis dizer. Assim, alguém vai dizer: não foi isso que você quis dizer, não, mas era o autor, ele tinha autoridade, fui eu que escrevi, e eu sei o que eu quis dizer. Então a palavra de Deus tem esse problema. Nós estamos hoje atribuindo interpretações que o autor não deu, e dizendo assim: nós precisamos ressignificar, nós precisamos desconstruir certos costumes para construir outros, que são completamente fora da palavra de Deus. Estamos colocando outros empecilhos, é a sopa de pedra, eu estou colocando outros ingredientes no lugar da pedra. Não, Jesus é a pedra fundamental, Ele não pode ser substituído. Guardemos firme a confissão da esperança, sem vacilar, porque quem fez a promessa é fiel. Hebreus 10, 23. Eu gostaria de terminar essa breve mensagem lembrando de uma música que eu lembrei hoje dos Vencedores, uma música antiguinha, né? Eu sou mais antigo, né? Era da minha época. Essa música diz assim: muito embora um só Jesus exista, nem todos sabem vê-lo como é, filósofo, poeta ou comunista, e mesmo hippie já se disse até. Mas Jesus é bem mais importante quando se sabe de seu grande amor, e é preciso que hoje se cante: Jesus, Filho de Deus, o Salvador. Amém? Essa frase, eu estou falando e estou cantando ela na minha mente, né? É uma música muito linda. Sim, Jesus é único. Não adianta você dizer que ele é comunista, que ele é socialista, que ele é isso, que ele é aquilo. Jesus é o Filho de Deus, Ele é o Salvador, Ele é único, e simplesmente é Jesus. Jesus Cristo é o mesmo, ontem, hoje e eternamente, Ele continua o mesmo. Amém? Pai, obrigado pela Tua palavra que fala ao nosso coração, que possamos ter a certeza da Tua presença em nós. Queremos ficar parecidos contigo, e para isso precisamos Te conhecer, precisamos compreender as Tuas palavras, precisamos Te conhecer como pessoa, precisamos ter intimidade contigo. Seja o único em nossas vidas, Senhor, porque sabemos que nós somos únicos diante de Ti. Abençoa-nos aqui hoje, abençoa-nos como igreja, que saímos daqui cheios da Tua presença, é o que Te imploramos em nome de Jesus. Amém.